sem perder de tempo, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, seu capítulo 7. Aleluia. O Senhor já está falando conosco desde o início do culto, irmãos. Se você prestar atenção naquilo que o Espírito está falando conosco, Lucas capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 36. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ser objetiva nessa noite, porque nós temos a ceia ainda. Todos acharam? Amém. O texto diz assim, a partir do versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, e ungia-lhe com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele diz a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrei, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Aleluia. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Aleluia. Vai-te em paz. Pode se assentar, meus amados irmãos. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós já podemos sentir a Tua presença nessa noite de uma forma sobrenatural. Mas eu quero orar, Senhor, nesse momento, Senhor, pela pregação da Tua palavra. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite cada coração que aqui está presente. Senhor, que a Tua palavra nesta noite possa alcançar corações, mentes que estão aqui nesta noite. Senhor, que a Tua palavra produza salvação, libertação, restauração, curas, milagres. Joga por terra, Senhor, toda a opressão diabólica, todo demônio, Senhor, que
levantou com o propósito de impedir da tua palavra ser semeada nesta noite. Senhor, que todo coração angustiado, que toda mente que se encontra vagante, atrai ela, Senhor, leva ela cativa, obediência a Cristo nesta noite. Senhor, fala conosco, desvenda, Senhor, os véus dos nossos olhos, para que possamos conhecer as maravilhas da tua palavra. Fala com a tua igreja, Senhor, porque precisamos ouvir a voz do Senhor, para que o teu nome seja glorificado nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, capítulo 7 do livro de Lucas. Se nós voltarmos um pouquinho o contexto do capítulo 7, nós vamos perceber que o capítulo 7, ele narra para nós 2 milagres. O primeiro milagre é a cura de um servo de um centurião. A Bíblia vai dizer que Jesus se encantou tanto com ele, Rafa e Bia, com a fé desse centurião, que ele disse assim, que ele não achou tanta fé em Israel como aquele homem. O pedido daquele homem era para que ele fosse à sua casa e curasse o seu criado. A Bíblia diz que, não tenho tempo aqui, mas que Jesus nem precisou ao menos entrar na casa daquele centurião. Ele disse assim, olha, basta apenas uma palavra do Senhor e o meu criado, ele vai ficar curado. A Bíblia vai dizer que quando eles voltam, alguns servos do centurião, a Bíblia vai dizer que o servo se encontrava curado. Jesus cura esse homem. Só que a Bíblia vai dizer que agora Jesus, poucos dias depois, ele vai para uma cidade chamada Naim. Quando Jesus está chegando na cidade, na porta da cidade, Jesus vai se deparar com um funeral. Jesus vai se deparar com a morte. Mas, irmãos, quando a morte se encontra com a vida tem que voltar. É por isso que nós estamos aqui. Porque outrora nós estamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos vivificou. Glória a Deus! Aleluia! O funeral acaba. A Bíblia vai dizer que o filho único daquela viúva é ressuscitado. Esse é o contexto do capítulo 7. Mas quando nós chegamos a partir do versículo 36, Lucas, o doutor Lucas vai narrar algo para nós, uma história muito interessante. Jesus ele não só recebia convites para comer em sua casa apenas de pecadores e publicanos, como nós vemos de Zaqueu. Não sei se você lembra de Zaqueu. A Bíblia diz que ele olhou para Jesus e disse, olha, Jesus disse para ele, desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém que eu entre na sua casa. Se você for voltar a algum capítulo anterior, você vai perceber que depois que Jesus chama Levi e Mateus, aonde Jesus se encontrava era no banquete que estava acontecendo em gratidão, porque Jesus o havia chamado, e Jesus estava rodeado de publicanos e pecadores à sua mesa. Só que Jesus ele não só aceitava e recebia hospitalidade apenas esse tipo de pessoa que era comum no seu ministério terreno. Jesus também aceitava convite de fariseu. E o texto qual nós lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus ele é convidado por esse homem chamado Simão para que entrasse e comesse com ele. Irmãos, mas sabe o que eu acho interessante? Eu tenho meditado nesse texto já faz desde o mês passado, desde outubro. Jesus ele não perdia tempo na sua vida. Aonde ele entrava, ele fazia alguma coisa. Aleluia. Toda casa que ele entrou, ele fez alguma coisa. Quando ele entrou na casa de Jairo,
trouxe vida. Aleluia. Quando ele entrou na casa de Pedro, ele trouxe cura para uma mulher que estava doente. Quando ele entrou na casa dos seus amigos chamados Marta, Maria e Lázaro, ele estava ensinando a palavra e Maria estava aos seus pés. Quando ele entrou na casa de Simão, ele ensinou uma lição para esse homem. Aleluia. Jesus, ele não perdia tempo. Aleluia. Jesus não saía para um lugar sem propósito. Irmãos, e como o Senhor falou comigo isso? Nós temos que parar de perder tempo. Nós temos que começar a aprender a andar em propósito. Crente que anda em propósito, seja onde ele estiver, ele está ali para cumprir um alvo e um objetivo de Deus. Aleluia. Tem hora que você não entra no hospital à toa. Aleluia. Tem hora que você não entra no supermercado à toa. Tem hora que você não entra numa loja à toa. Sabe o que o Senhor me fez lembrar esses dias, enquanto eu estava meditando nesse texto? Esse ano, eu só não me recordo do mês, eu lembro que eu fui no centro e eu fui comprar xícara. Falei, vou comprar uma xícara, precisando. E eu entrei numa loja ali no centro. E quando eu estava na fila do caixa para pagar algo que eu tinha pegado, o Senhor disse para mim: você vai passar com aquela moça ali, você vai dizer para ela que eu vou arrancá-la dessa loja e vou colocar ela onde ela está pedindo. Eu falei, aqui não, de jeito nenhum. E fiquei. Quando eu cheguei diante daquela moça para falar com ela, irmãos, realmente é o Espírito que nos controla. Eu olhei para aquela moça, eu abaixei no caixa e disse: moça, você acredita em Deus? Ela olhou para mim e disse assim: sim. Eu falei: olha, meu Jesus disse para você, manda dizer para você que ele vai te tirar dessa loja. Eu falei: sim, meu Deus, se essa mulher é gerente, se essa mulher, meu Deus, se tem alguém, e o caixa lotado, a fila lotada. Eu falei assim: ó, Jesus mandou dizer para você que ele vai te tirar daqui e ele vai colocar você aonde você pediu a ele. Aquela mulher começou a chorar, irmãos, o caixa ficou parado. Eu falei: meu Deus, e agora, Jesus? Quando nós andamos por propósito, nós não perdemos tempo. Não saia da sua casa sem propósito. Não venha para um culto como esse apenas porque é domingo e é um ritual onde eu preciso estar. Entre para este lugar com o propósito de adorar, de se render a Ele. Jesus é convidado. Só que algo inesperado vai acontecer. Aleluia. Jesus é convidado por Simão para que entrasse e comesse com ele. Porém, uma mulher vai entrar em cena. Irmãos, nós poderíamos colocar vários temas nessa pregação. Eu já coloquei um monte de temas nessa pregação. Dá para você pregar de várias maneiras. A mesa da graça, a mesa da gratidão, a mesa da salvação. Você pode tirar inúmeras lições desse texto. Jesus, ele entra. Só que agora uma mulher da cidade, sabendo que Jesus estava ali, aquela mulher rapidamente vai até aonde Jesus estava. Aleluia. Simão não estava esperando que uma mulher entrasse em um banquete como esse. Sabe o que eu acho lindo esse texto? Essa mulher, ela chegou quebrando todo o protocolo religioso daquela época. Essa mulher chegou quebrando todo o protocolo do homem e vai ensinar um doutor da lei o que é adorar. Aleluia. Irmãos, tem muitas pessoas que têm ensinado muitos doutores o que é adoração de verdade. Por isso, toma cuidado em você desprezar o pequenininho. Aquele que não sabe falar muito, aquele que fala errado. Porque muitos deles
Aleluia. Sabe qual que era a cultura daquela época? Os banquetes, quando era realizado, quando era feito um convite, era para receber alguém muito especial em sua casa. O anfitrião da casa, ele tinha todo um preparo para receber o seu convidado. Ele tinha toda uma organização para ele receber o seu convidado. Porém, os banquetes, ele era feito em casas, naquela época, como se fossem varandas. Eram ambientes que davam para ver, como eu estou vendo aqui, uma árvore lá do outro lado da avenida. As pessoas da cidade, que moravam na cidade, elas conseguiam ver e ouvir o que o convidado estava conversando com o dono da casa. Aleluia. Essa é uma das maneiras que os estudiosos da Bíblia afirmam que essa mulher conseguiu se achegar diante de Jesus. Aleluia. Ela teve visão e também ela ouviu alguma coisa desse mestre. É impossível nós ouvirmos Jesus e vermos ele e não ir ao seu encontro. É por isso que nós necessitamos contemplarmos e ouvirmos ele, para que possamos ir ao encontro dele todos os dias. Glória a Deus. Só que, sabe como era o costume? Mulher jamais entrava num banquete como esse. Muito menos uma pecadora. Muito menos uma mulher mal falada. Muito menos uma mulher que não tinha uma reputação boa. Não entrava. Só que essa mulher chega e ela quebra todo o protocolo. Aleluia. Simão começa a observar. Eu vou dizer para você as características que nós não podemos ter olhando para a vida de Simão e as características que nós precisamos ter olhando para a vida dessa mulher. Aleluia. Irmãos, Simão, ele é um tipo de pessoa que ele gostava de receber Jesus, mas não gostava de receber as pessoas que Jesus recebia. Você conhece alguém assim? Eu gosto de andar com Jesus, mas o tipo de pessoa que ele recebe não é muito do meu campo. Eu já ouvi crente medroso, covarde, irmãos. Eu falar com traficante, eu falar com prostituta, eu falar com macumbeiro. Não seja esse tipo de pessoa que você gosta de andar com Jesus, até recebe ele, mas não gosta de quem ele recebe. Sabe por quê? Foi ele que disse: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, eu vim para aquele que precisa. Essa foi a resposta certeira que ele deu para os religiosos. Aleluia. Glória a Deus. Então Simão, ele era um tipo de pessoa que ele gostava, mas o tipo de pessoa que Jesus recebia, ele não gostava muito. Pessoas problemáticas, pessoas difíceis, pessoas trabalhosas. Irmãos, você sabia que você é a primeira a ser ela? Olha eu aqui, eu me coloco primeiro hoje porque eu estou pregando. Eu sou a primeira problemática, difícil de lidar. Que tem hora que Jesus tem que pregar e quebrar o vaso e moer, ensinar de novo. Gostamos de andar com ele, mas não gostamos de andar com o tipo de pessoa que ele coloca em nossa vida. Vai ter momentos que Jesus vai colocar pessoas que você não quer cuidar, que você não quer orar, que você não quer orientar. Sabe o que eu mais vejo hoje? Não é que é Jesus que não quer fazer. É que a gente parou de acreditar. É, Jesus.
Eu estava conversando com o Carlos algo, acerca de comentando algo de uma irmã. Eu falei, Carlos, como é que pode, né? As pessoas desistem muito fácil. Imagine se a Dilma olhasse para mim e desistisse de mim. Irmãozinho, eu fui problemática, viu? Dei trabalho para ela. Dá uma pergunta para ela para você ver. Dei trabalho, pior que o Carlos, eu acho. Somos pessoas difíceis. Se Deus colocar uma pessoa difícil no seu caminho, cuida. Ora, abraça, intercede. Sabe por quê? O que não damos valor, Ele dá. O que desprezamos, Ele não despreza. O que rejeitamos, Ele não rejeita. Só que Simão também ele tem uma característica que não é tão boa, que a gente não deve seguir. Simão ele tinha um problema muito grande chamado a cegueira espiritual. Muitos crentes estão assim, dentro da igreja. Não estou falando nem fora agora de crente, mas estou falando de aqui, ó. Pessoas dentro desse lugar chamado templo, igreja. Simão está sentado na mesa. Com quem? Com Jesus. Ele está sentado na mesa, mas não reconhece e também não sabe o que ele pode fazer na vida de um homem. Sabe por que eu olho hoje para um traficante, um viciado, uma prostituta? Sabe por que eu olho para alguém hoje improvável e eu olho para ele com muita alegria e eu falo assim, olha, Jesus pode mudar a sua vida porque ele mudou a minha. Simão está sentado na mesa. Símbolo de estar na mesa com Jesus não significa nada. Aleluia. Toma cuidado você achar que você frequenta culto de domingo a domingo, você vai subir para o céu, vai garantir a sua entrada naquele lugar. Aleluia. Não garante. Você pode estar de domingo a domingo, mas se você não for uma pessoa transformada, se você não estiver nascido de novo, um novo homem, uma nova pessoa em Deus, não adianta. Ah, irmã Cris, eu sou crente desde quando nasci, e daí? Deus não tem neto, você já ouviu falar isso? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. A nossa vida espiritual é individual. O azeite daquelas virgens tinha que ser individual. Quando se trata de céu, irmãos, acho você que você vai subir na carona da sua esposa. Acho você que você vai subir na carona do seu esposo. Acho você que você vai subir na carona do seu amigo ou da sua amiga. Se você não tiver uma vida transformada, você fica. Então aproveita as oportunidades que Deus está te dando hoje. Aleluia. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, se hoje hoje, se hoje você abrir o teu coração, Jesus pode mudar a sua vida hoje. Aleluia. E sabe qual que é o problema de quem está na mesa e não conhece Jesus? É que ele tem uma facilidade muito grande, sabe o que é? É pecadora. Não presta. Já tentou tantas vezes. Você acha que vai de novo? Mas eu olho para a minha vida. Sabe o que eu fazia? É que a Dilma tem graça mesmo. Eu estou contando um pedacinho para você. Sabe o que eu fazia? Quando a Dilma começou a me levar para a igreja? Eu não tinha roupa de crente. Tinha calça só. E daquele jeito ainda. Eu lembro que eu ia para o culto. Chegava lá, caía demoniada na porta da igreja. Voltava embora, sabe o que eu fazia? Eu ia para o baile funk. Daí chegava domingo de novo.
Quem estava lá? Eu, de novo no culto. Chorando. Caí endemoniada de novo no culto. Chegou uma certa vez, eu nunca mais esqueço esse pastor, o pastor Tiago Castro de Ouro. Tiago Barros. Ele olhou para mim e disse assim: moça, eu vou dizer algo para você. Jesus manda dizer para você muita coisa. Esse dia, irmão, eu vi que Jesus não estava de brincadeira, ainda que eu não entendia como Deus falava, como Deus usava pessoas em profecia, eu não entendia nada disso. Ele falou assim: olha, Deus está te dando a última oportunidade. A sua sepultura está aberta. Se você não abrir o teu coração e se posicionar nele, ele te leva, mas ele não te perde. Eu saí daquele culto refletindo. Eu saí daquele culto pensando. Eu lembro que eu saí no outro dia. Eu lembro que eu saí no outro. Eu lembro que eu fui perdendo a vontade. Eu lembro que eu fui lembrando daquilo que Jesus estava falando. Daí eu lembro que Jesus falou de novo. Até que chegou um dia que eu não resisti mais à voz daquele que tem o poder de transformar a vida de um outro. Aleluia! É perigoso. Sabe o que Mateus capítulo 7 vai dizer? Não julgue para que você não seja julgado. Irmãos, eu tenho temor dessa palavra. Porque ele disse que a medida que nós usamos para medir alguém, essa medida ela se torna, ela vira e aponta para nós. É isso que é perigoso. A gente fala, mas sabia que essa medida a qualquer hora ela vai apontar para você? Então toma cuidado. Toma cuidado em ser julgadora. Toma cuidado em ser crítico. Sabe que tipo de pessoa que Simão era? Um crítico. Eu estou falando de tudo isso para você na vida dele e ele está na mesa com Jesus. Está diferente do nosso dia hoje? Eu acho que não. Ele está na mesa com Jesus. Agora ele passa e agora ele começa a olhar para Jesus e diz assim: olha, se esse fosse verdadeiramente um profeta, se você for ler os versículos, o milagre da ressurreição, que Jesus ressuscita o menino, todos, o temor caiu sobre aquele lugar e todos diziam: um profeta se levantou em nosso meio. Agora Simão está dizendo: olha, se esse fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia qual é essa mulher que lhe tocou. Ele sabia muito bem. Agora ele não está apenas julgando uma mulher. Agora ele passou a julgar o dono da vida. Aquele que sabe de tudo. Aquele que sonda os pensamentos. Aquele que sonda a intenção do coração. Irmãos, toma cuidado. Toma cuidado em você questionar aquilo que Deus faz. Toma cuidado em você questionar aquilo que Deus determina. Toma cuidado para você não se tornar um crítico. Irmãos, a pior coisa que tem é você andar com uma pessoa crítica. Nada para ela está bom. Eu não conversei nada com o Carlos não, viu? Nada tá bom. Nada encaixa na sua vida. Daí você fala que o problema está em Deus. O problema está em você que não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter, não tem posicionamento de verdade diante de Deus. E critica
sujo, o coração ingrato, o coração precisa ser lavado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos ceiar. E a pergunta que eu faço para você: como você vai ceiar hoje? Vamos, como? A gente está vivendo um tempo onde as pessoas têm ceiado de qualquer maneira. Se tá, não tá, se tá, para mim também tá. Não brinca com as coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não brinca. Hoje é noite que Deus quer limpar o seu coração orgulhoso. Sabe qual que era a diferença, pastor Daniel, pastor Carlos? A diferença do pecado de Simão para aquela mulher? É que o pecado dessa mulher era público. A Bíblia vai dizer que ela era uma pecadora. Alguns estudiosos afirmam que ela era prostituta daquela cidade. Sabe qual que era a diferença do pecado dela para o pecado dele? É que o pecado dela todos viam. Todos conseguiam olhar. Sabe qual que é o pecado dele? Jesus. O orgulho, a soberba, o julgamento, a crítica, a incredulidade, a murmuração, a falta de fé. Hoje é noite que Deus quer que você olhe para dentro de você e limpe esse coração sujo. Quer ver Deus? Quer carregar a glória dele? Aleluia. Quer andar com ele? Não é de qualquer maneira. Glória a Deus. Não é. Irmãos, quer o que ele tem para você? Comece mudando o seu coração. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que somente os puros de coração virão a Ele. Aleluia. Toma cuidado. Sabe, eu vou dar mais uma característica. Meu horário está acabando. Mais uma característica que nós não devemos ter de Simão. É que Simão, em vez de se alegrar com alguém que está sendo alcançado pelo Salvador, ele critica. Em vez de dizer glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 15, as parábolas narram para nós. Vem, vamos se alegrar, vamos, porque achei que estava perdido. Aqui não. Aleluia. Aqui um negócio diferente nessa mesa. Em vez de se alegrar, ele está descontente com alguém que está sendo alcançado. Toma cuidado, irmãos. Simão é um tipo de pessoa que recebeu Jesus em sua casa, mas não recebeu no seu coração. Está cheio de pessoas assim, irmãos, que dizem, sai por aí. Não é nem cristão que diz, sou crente, sou crente, sou crente, sou crente, mas só é da boca para fora, porque cristão mesmo não é. Recebeu em sua casa, mas não recebeu em seu coração. Por isso eu volto a dizer para você, ser frequentador de culto não garante que você vai subir para o céu. E sabe qual que é o desejo da missionária Cris? Sabe qual que é o desejo do pastor Carlos? Sabe qual é o desejo do pastor Daniel? Não é que você fique aqui, é que você vá para o céu, é que você entre lá. O nosso desejo não é que você permaneça aqui, mas é que você passe daqui para lá. Então dá uma analisada hoje na sua vida antes de você ceiar. Se você tem recebido Jesus somente em sua casa, mas não em seu coração, porque podemos correr o risco disso. Jesus só está no meu linguajar, só está no meu cotidiano. Hoje eu vou no culto, e aí? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua intimidade? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida com a leitura
Jesus, irmão, Jesus pegava cada fariseu, ele pegava esses doutores da lei, os escribas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, com tanta graça e tanta simplicidade, mas ele trazia verdades espirituais tão grandes que eles ficavam sem saber como responder. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Olha a linguagem de Simão. Diz, mestre. Diz. Um certo credor, Jesus dizendo para ele entender, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiro, o outro devia 50. Jesus disse que o credor perdoou ambas as dívidas dos devedores. Daí Jesus faz uma pergunta para ele: qual desses devedores vai amar mais o credor que perdoou? Quem é bobo aqui? Você consegue imaginar se tem uma dívida de 20 mil? O banco, não sei, ou a pessoa liga para você e diz assim: olha, eu sei que você não está na condição de pagar essa dívida alta, a partir de hoje a sua dívida está perdoada. Quem é o bobo que não vai amar? Sabe o que é interessante? Na teoria ele julgou muito bem de Bonildo. Simão, na teoria, ele era fera! Mas na prática, ele foi reprovado por Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: você julgou muito bem. É quem foi perdoado a dívida maior, ama mais. Daí Jesus vira para a mulher. Ele vai dizer assim: você está vendo essa mulher aqui? Irmãos, eu fico imaginando a cena, eu fico viajando na Bíblia. Eu fico imaginando a cena de Jesus ensinando Simão. Você está vendo essa mulher aqui? Olha, eu entrei na sua casa, você não deixa água para lavar os meus pés. Eu entrei na sua casa, você não me ungiste com óleo. Eu entrei na sua casa, você não me deste hóspede, um beijo. Mas eu vou ensinar você agora, Simão, o que é adoração. Eu vou ensinar para você como que funciona. Eu quero falar para você 2 apenas características, nem 8 minutos. Meu pastor, deixa eu pegar mais. 2 características dessa mulher que a gente necessita ter. Vamos fazer um paralelo da vida desses 2. Irmãos, olha o que essa mulher demonstrou para Jesus em gratidão de ser perdoada. Foi por isso que ele disse: quem muito é perdoado, muito ama. Aleluia. Por isso que tem hora já que a gente é meio doidinho mesmo. Porque eu sei da onde ele me tirou. Glória a Deus. Eu sei da onde ele me tirou. Aleluia, Jesus. A primeira característica que nós precisamos ter, sabe o que é? É uma profunda humilhação e reconhecimento pelo pecado. Essa mulher se aproxima de Jesus, reconhecendo ser uma pecadora e também tendo atitudes de uma mulher que se arrependeu. Porque não adianta eu dizer que eu me arrependi hoje e amanhã estou praticando as mesmas coisas. Não adianta. Sabe como que ela quer demonstrar isso, pastor? Sabe como que ela quer demonstrar essa gratidão a Jesus? Sabe como que ela começa? Isso que acaba comigo.
família. Não é porque Deus não deu aquilo que eu queria. Sabe qual que é o choro dessa mulher aqui? É de gratidão. Porque não encontrou aquele que poderia mudar a sua história. Aleluia. Irmãos, tem faltado esse tipo de lágrimas em nossos olhos. Tem faltado esse tipo de lágrimas em nossos olhos. Temos andado com o nosso coração, com nossos olhos tão áridos, tão seco. Tem hora que a gente não consegue chorar nem pela compaixão de alguém que está passando por uma situação. Mas eu não sei você, eu saio pelas ruas, às vezes com o Carlos. Eu olho pessoas caindo na rua, eu olho pessoas naquele estado. Eu choro porque eu falo, Jesus, o Senhor tem o poder. Mas as nossas lágrimas têm sido lágrimas tão superficial. Porque Jesus não fez o que eu quis. Mas sabe que tipo de lágrimas Jesus quer nos seus olhos hoje? Lágrimas de arrependimento do seu pecado, da condição da vida que você está vivendo. Ele quer um coração contrito. Se tem uma coisa que Deus não despreza, que a Bíblia afirma, é um coração contrito, é um coração aquebrantado. A Bíblia diz que Ele não despreza. Aleluia, glória a Deus. Os olhos dessa mulher foi entradas e passagens para o pecado. Mas agora os olhos dessa mulher se transformou em fonte de lágrimas. Porque é impossível se aproximar de Jesus verdadeiramente e não ter lágrima nos olhos. E não saber de onde Ele te tirou. E não saber do sacrifício que Ele fez por você. Era para você estar lá. Era para você. Não era para Ele. Que amor é esse? Que nos amou primeiro sem a gente fazer nada. Sem a gente oferecer nada a Ele. E ainda somos ingratos. Ah, Jesus! Porque o Senhor não fez? Irmãos, fica na sua. Aprende a adorar Ele. Aleluia. Aprende o que é adorar Ele de verdade. Aprende o que é se prostrar de verdade. Diante das lutas, da dificuldade, das tribulações. Eu vou fechar aqui, irmã Jana. Vai louvar o hino, nós vamos orar. Sabe qual que é uma das características que a gente precisa ter? Que essa mulher... Nós precisamos ser intensos quando se trata de amar a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém. Nós somos intensos para tanta coisa. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu, Crislane, estou falando de mim. Eu, Caco. Ontem foi o único sábado que eu tive livre. Os outros sábados eu vou pregar, porque eu não tenho mais livre. E eu falei, Carlos, eu quero que você me leve lá em Campos, porque lá tá lindo, eu quero tirar foto. Vamos passear. Nossos amigos lá. Aí tá. Ia chover. Eu falei, pode chover e pode não chover, mas que eu tô em Campos, eu tô. Daí na hora, sabe o que o Espírito Santo me fez lembrar, irmãos? Eu tô falando de mim, não tô falando de ninguém. Eu não fui evangelizar no domingo, dia 2, tá chovendo. Podia molhar meu cabelo, podia ficar doente. Por que somos intensos para nossos prazeres? Irmãos, na hora o Espírito Santo me pegou, pastor meu, eu fiquei meio desconcertada. Até parei de fazer um pouco a maquiagem, fiquei com uma, falei, nossa, Jesus.
verdade. Por que eu não estava com essa intensidade para ir pro evangelismo com chuva, com granizo, com tudo, com vento? E por que para Jesus não dá? Por que para Jesus é muita desculpa? Por que para ele, para de ser mole? Chega! O seu amor precisa ser intenso e precisa estar acima de tudo. Essa mulher, ela demonstra para Jesus algo lindo. Sabe o que ela faz? Quando o anfitrião, irmãos, ele era rico, ele tinha servos debaixo do seu comando, que preparava, que dava água. Se fosse um anfitrião pobre, ele não tinha servos ou escravos para executar aquele trabalho. Sabe como que essa mulher demonstra para Jesus gratidão? Lavando os pés de Jesus, o serviço mais humilde, mais simples, Adão. Esses dias eu vim limpar a igreja, eu fiquei tão alegre, fazia tempo que eu não conseguia limpar a igreja. Daí as meninas chegou aqui, eu tava lavando a cozinha, eu tava tirando o pó, eu falei assim, irmã, isso aqui é o que eu uma missão pra fazer. Vocês têm noção? As meninas, ô louco, você já fez tudo? Eu falei, deixa eu ficar com saudade de fazer isso aqui. Ela vai demonstrar amor para Jesus com um ato de serviço de lavar os pés. O ato de um servo, de um escravo. Sabe como que ela se aproxima de Jesus? Se coloca de pé, nós vamos orar? Sabe como eram as mesas daquela época? Não é como mesa como nós temos hoje. As mesas, os convidados, eles eram sentados em uma poltrona no chão. Sabe como que aquela mulher chega? Ela não chega assim, Janó, olhando para cima. Sabe como que ela chega? Ela chega olhando para os pés do Salvador. Nós precisamos parar de olhar um pouco para as mãos dele. A mão que abençoa, a mão que faz, a mão que dá. E precisamos olhar para os pés dele. Precisamos começar a chegar assim, ó. Precisamos começar a se inclinar assim, ó, diante dele. Mas estamos muito assim. Eu que faço, eu que dito as regras, eu que mando, eu que direciono, paga pra ver. Com Jesus não é assim. Aleluia, glória a Deus. Com Jesus, sabe como que é? Senhor, eu sou pó, o Senhor é Deus. Eu sou um caco, o Senhor é Deus. Como Jeremias, né, que diz, não foi? Quem é o vaso para contender com o moleiro? Vaso que se quebra com tanta facilidade. Sabe o que a gratidão ela faz? A gratidão nos faz fazer o melhor para Ele. Aleluia. A gratidão nos ensina a não perder tempo mais. A gratidão nos faz enxergar Jesus diferente. Nós vamos ceiar, mas eu quero orar com você rapidinho, tá, Carlos? A Jana vai louvar o hino aqui. Aleluia. Eu quero que você ore nesta noite. Irmãos, mas eu não quero que você ore pedindo a Deus coisas terrenas, coisas fúteis, às vezes. Tem coisa que é fútil, a gente pede. Graças a Deus que Ele nos ouve. Não nos ouve em certas situações. Mas hoje é noite que nós vamos cear. E eu não quero estar na mesa como Simão. Eu não quero estar na mesa como um crítico. Eu não quero estar na mesa como um julgador, uma julgadora. Eu não quero estar na mesa como uma incrédula. Eu não quero estar na mesa duvidando do poder de Deus. Eu não quero estar na mesa perdendo tempo.
Hoje é você que decide o que você quer. Quer ser como Simão? Você vai perder tempo e vai sair do mesmo jeito. Quer ser como aquela mulher? Seja intensa em amá-lo. Quer ser como aquela mulher? Demonstra gratidão, oferecendo a ele o seu ato mais simples de servir. Pode louvar, gente. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Pode dizer isso pra ele. Não vim atrás de bênção. Será que você consegue entender isso? Jesus não